Olá, muito boa tarde a todos. Já está no ar o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Começando aqui pela TV Difusora, agradecendo desde já, claro, o carinho da sua audiência. Continuamos com a nossa programação aqui local, logo após aí o horário eleitoral. Teve hora D, teve horário eleitoral e a partir de agora os bastidores da política, o nosso encontro marcado aqui na TV Difusora, você já sabe, no Jornal da Difusora, primeira edição. Vamos a alguns dos destaques de hoje. Pesquisa Exata aponta tendência no segundo turno nas eleições deste ano para o governo do estado. Candidata a presidente Simone Tebet, do MDB, cumpre agenda aqui na capital São Luís nesta semana. A gente traz também novas informações sobre a morte do empresário João Bosco, que estava na companhia do vereador Beto Castro, assassinado que aconteceu aqui na capital São Luís. Daqui a pouco mais detalhes a respeito deste assunto. E também as informações ao vivo de Brasília, a participação dos nossos repórteres, tanto em Brasília, capital federal, quanto também aqui na capital São Luís e em todo o estado do Maranhão. A partir de agora, no Jornal da Difusora, a primeira edição já está no ar. E a gente começa o Jornal da Difusora com a imagem, aqui da cadeira da candidata ao Senado, a Antônia Cariongo, do PSOL, que seria a nossa sabatinada no dia de hoje. A gente tem recebido aí os candidatos. Ontem a gente recebeu o pastor Ivo, que é do DC. Hoje seria a vez da candidata Antônia Cariongo, do PSOL, seria a sabatinada de hoje. Mas a assessoria da candidata justificou a ausência porque ela cumpre a agenda, segundo a assessoria de campanha no interior do estado. A gente lamenta a ausência da candidata e lembra que amanhã vamos dar continuidade à sabatina com os candidatos ao Senado. O entrevistado desta quarta-feira será Saulo Arcângeli, do PSTU, pelo menos foi o que ficou decidido aí, com todos os coordenadores de campanha, enfim, os representantes dos partidos, dos candidatos, assessores, enfim. Lembra também que todas as regras da sabatina foram debatidas e explicadas aos assessores e representantes dos candidatos. Amanhã a gente volta com a sabatina, claro. O caso, o candidato do PSTU, Saulo Arcângeli, candidato ao Senado pelo PSTU, esteja aqui conosco. E foi, inclusive, colocado na reunião que teve, debatido com os assessores, enfim, representantes dos partidos, que a gente ia colocar a cadeira aqui, caso o candidato estivesse, a gente ia debater, sabatinar o candidato, caso não estivesse, ia permanecer vazia durante o programa. Bom, dito isso, com as devidas explicações, nós vamos a Brasília conversar com a Raniele Veloso. Vamos começar com as informações lá da capital federal. Pode trazer aqui para mim, se quiser. A Raniele já está ao vivo com a gente. Traz informações sobre o presidente Jair Bolsonaro, que admitiu ter dado uma aloprada durante a pandemia. É isso mesmo, Raniele? Explica essa história para a gente. Muito boa tarde a você, seja bem-vinda. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Bom estar de volta. Olha, Eduardo, foi uma declaração que o presidente deu ontem durante uma entrevista a uma collab de podcasts que são voltados mais para o segmento evangélico. O presidente Jair Bolsonaro disse que deu uma aloprada. Foi essa a resposta dele ao se referir àqueles posicionamentos dele que menosprezavam a pandemia, quando em abril de 2020 ele disse que não era coveiro, quando respondeu a uma resposta de um jornalista sobre as 300 mortes que o país já registrava naquela altura. Ele também chegou a dizer durante a pandemia que era uma gripezinha, falou em histeria e disse que o Brasil era um país de maricas. Ele também, durante a entrevista, falou que pisou na bola, quando disse que deu uma fraquejada em ter uma filha mulher, que é a filha dele mais nova, com Michele Bolsonaro. Vamos escutar um trecho da fala do presidente. Deu uma aloprada assim. Sim, então, é justamente o que eu queria perguntar. Só para concluir, então. Aí eu me arrependo. Isso. Eu parei de falar com a mídia. Isso. Porque é o seguinte, os caras batiam na tecla o tempo todo, eu não me apercebi que queriam me tirar do sério. Sim. Daí quando começou essa área, você pode ver, o cercadinho agora não é mais lá fora, é lá dentro, só com o povo. Olha, mesmo apesar dele ter se retratado da forma Bolsonaro de ser, logo em seguida o presidente defendeu o tratamento precoce contra a Covid, que são remédios ineficazes, de acordo até com as próprias autoridades sanitárias. A gente viu que o presidente está mudando de comportamento, como ele mesmo falou, pelo menos há 19 dias das eleições, que é a data que a gente se encontra hoje, mas a desculpa dele foi jogando a culpa
para quem sempre leva, de acordo com Bolsonaro, que é a imprensa. É isso, Raniele. Perfeito. Há 19 dias da eleição, né? A eleição que acontece no dia 2 de outubro. A gente continua com a Raniele porque o TSE deve manter a proibição do uso de imagens do 7 de setembro por Bolsonaro durante a campanha. É isso, Raniele? É isso, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral vai levar a plenário hoje aquela decisão liminar do ministro Benedito Gonçalves do último fim de semana. Ele, que é o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, proibiu o uso das imagens do 7 de setembro para propaganda eleitoral do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele disse que os outros candidatos à presidência não tiveram as mesmas oportunidades de Bolsonaro, que usou uma estrutura do governo federal, portanto, fere ali o princípio da isonomia, desequilibra as eleições entre os outros candidatos, portanto, proibiu. A defesa do presidente Jair Bolsonaro argumentou que é possível notar nos vídeos, nas imagens, a diferença do presidente Jair Bolsonaro ao candidato à reeleição, quando ele retira a faixa presidencial e vai em direção aos seus apoiadores em um carro de som aqui em Brasília e também no Rio de Janeiro, em Copacabana, quando, após o desfile cívico-militar, mesmo o Ministério Público Eleitoral constatando que ele mudou o local, conseguiu, né, articular ali para que o governador mudasse o local dos desfiles, para que o prefeito mudasse o local dos desfiles, e viu ali uma possível interferência, né, de acordo com os partidos que entraram com essas ações no TSE, o presidente Jair Bolsonaro transformou o ato cívico, o evento oficial, em um mega comício de campanha. E foi isso que o ministro Benedito Gonçalves também constatou. E a apuração preliminar de bastidores, antes do julgamento, porque o julgamento vai ser agora à tarde, é que todos os outros ministros da corte devem referendar a decisão de Benedito Gonçalves, até para fazer um aceno de que os ministros estão unidos e vigilantes em relação a esses deslizes aí, à legislação eleitoral. Mas a defesa de Bolsonaro também está confiante. Então, a conferir esse resultado. Obrigado, Raniele, pela sua participação aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. A Raniele Veloso falando ao vivo lá da capital federal de Brasília. Até uma próxima oportunidade. Raniele, obrigado pelas informações. A gente trazendo, óbvio, as informações também da nossa capital federal de Brasília com a Raniele Veloso. Eu vou girar agora com as informações da política local e, claro, também da política nacional com os nossos comentaristas. Hoje comigo a bancada completa, a Kate Almeida, o Geisel Marques e também o John Coutrin. Geisel, eu começo com você. Agora a gente traz informações sobre, eu falei no início do Jornal da Difusora, primeira edição, sobre a morte do empresário João Bosco, que estava na companhia do vereador Beto Castro, vereador aqui da capital São Luís, assunto que ainda vem rendendo. Não é isso, Geisel? Muito boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo Ercília. Boa tarde, companheiros John e Kate, pessoal de casa. Obrigado pela audiência. Eduardo, seria interessante que nós fizéssemos agora só um review, relembrar um pouquinho o que aconteceu. Já vai fazer um mês no próximo dia 19. Não é isso, Kate? Se eu não estou enganado, um mês, né? Um mês. Passa rápido. Né? Me ajuda a contar a história. Kate, por favor, vamos lá. No dia 19, o Bosco, o Beto Castro e o Gibson se encontraram no Tech Office, não é isso? Lá na Ponta da Areia. Fizeram um encontro ali, inclusive numa tapiocaria, né? E por lá eles tiveram um encontro um pouco ácido, né? De acordo com o depoimento, inclusive, que foi dado, né? Pelo assassino, confesso, o próprio Gibson, né? E nesse momento ele fala que teve esse encontro por lá, juntamente com esses outros personagens. Por lá, mais uma vez, repito, de acordo com o depoimento dele, ele recebeu pressões, fortes pressões, né, para que fosse paga uma propina que inicialmente tinha sido estabelecida em 20%, depois aumentou para 30% e logo depois já era metade, né, 50% de um valor um pouco mais de R$700 mil. Que foi pago pela SEDUC, poucos dias antes, que era de um pagamento, Kate, de 2014. De 2014. Que, na verdade, vinha se arrastando de 2014 até hoje. Um tal de restos a pagar, que se chama, né? Restos a pagar. E em razão de uma suposta influência
feita aí pelo vereador Beto Castro, aí sim, né, a interferência aí dele, essa influência, né, dentro da própria SEDUC, tinha feito, portanto, esse pagamento ser acelerado e em 24 horas foi efetivado, portanto, esse pagamento de um pouco mais de 700 mil. E aí, nesse momento, começou a pressão, né, de acordo com o depoimento feito pelo Gibson. Começou a pressão para que fosse pago, inclusive uma forte pressão em cima da suposta vítima, né, e que no caso ele, e ainda envolvendo a família dele, o que teria, né, de alguma forma desencadeado aí um certo desespero nele, a ponto aí, nesse momento, dele sair, né, desse local que eles estavam conversando e ali num dado momento próximo, inclusive, a esse estabelecimento, ele tira uma arma de dentro da bolsa que estava segurando e as câmeras, né, as imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que ele se vira e faz, portanto, os disparos. Nessa câmera, Kate, nessas imagens divulgadas Sim. até agora mostram 3 indivíduos. Exatamente. Gibson, a vítima, João Bosco, e o vereador Beto Castro. Que sai correndo, inclusive, né? A imagem é nítida. Pois é. Então, qual é que vídeo, inclusive, é amplamente divulgado. Amplamente divulgado. Amplamente divulgado. Muito bem. Pois qual é que é a novidade... Objeto de investigação, inclusive. Perfeito. Então, qual é que é a novidade que a gente traz a partir de agora? E eu peço a atenção dos senhores e senhoras em casa. Nós conseguimos, num trabalho... Só para te falar, Kate. porque logo depois desse depoimento que foi feito pelo Gibson, logicamente ele se apresentou, né, foi preso, e agora sexta-feira, porque assim, é tanta coisa que acontece, que aí a gente não trouxe o desdobramento, mas na sexta-feira agora, ele inclusive foi solto por habeas corpus, né? Já está em liberdade o assassino, confesso, desta confusão gigantesca, e até agora nós não obtivemos uma única linha por parte do governo do estado, já, né, que tudo isso, né, perpassa ali nessa seara da SEDUC, nós não tivemos nenhuma informação. Sequer tivemos a informação sobre quem que assina esse habeas corpus. Como foi que foi dado isso? Tu tem alguma informação a respeito disso, John? Não temos. Tu sabes quem foi o desembargador? Já tem acesso a algum documento? Qual é a justificativa? Pois é, ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas fato é que é o seguinte, ó... A Polícia Civil também não se manifesta mais? Também, não está proibido de falar sobre o caso. Na verdade, o próprio delegado que estava tomando conta do caso foi proibido. Ele não conseguiu mais se manifestar sobre o assunto. Foi retirado aí desse caso. Pois é, mas aí o que eu vou trazer hoje de informação e de novidade para as pessoas que estão em casa acompanhando? Eu quero dizer a vocês o seguinte, que há um trabalho de um consórcio de imprensa formado pelo programa Ponto Continuando, da Rádio 92, formado pelo programa Ponto e Vírgula, formado também pelo Jornal da Difusora, com os apresentadores, com os jornalistas e profissionais que trabalham nessas emissoras. E nós estamos fazendo um trabalho de investigação, porque encontramos alguns furos em todos os depoimentos. E nós conseguimos imagens exclusivas, que você vai ver agora, da dinâmica do crime. E para que ficasse muito bem organizado, para que você consiga compreender a narração, eu gravei a narração, não vou fazer a narração ao vivo aqui, para que fique tudo muito bem explicado para você. Pode soltar, Tiago. Este é o momento em que os 3 aparecem em pé. O empresário João Bosco, o vereador Beto Castro e o rapaz careca, alto, de porte físico atlético, vestindo uma calça clara e uma camisa de cor azul claro, com mangas dobradas até o meio do antebraço. Alguns segundos depois, sentam nesta mesa, que tem apenas 3 cadeiras. Após cerca de 1 minuto e meio, aparece na tela mais um elemento. Trata-se de Gibson César Coutrin, que chega andando pelo estacionamento carregando consigo uma mochila. Nesse instante, observe que um braço se estende para puxar mais uma cadeira, o braço com a manga da camisa dobrada. Gibson, Beto, Bosco e o rapaz careca permanecem juntos, conversando por pelo menos 2 minutos, até que surge de dentro do edifício um homem de terno. O rapaz careca se levanta, se afasta da mesa e passa a conversar com o homem de terno, enquanto Gibson, Beto e Bosco permanecem sentados. É possível ver quando eles se levantam. O rapaz careca ainda está de pé conversando com o homem de terno mais ao fundo. Aqui, Gibson Coutrin gesticula, na sequência Bosco também movimenta os braços. Parece haver uma discussão. Gibson então começa a se afastar da mesa, ao mesmo tempo em que vemos o rapaz careca indo em direção à entrada do prédio com o homem de terno. Mais uma vez parece haver uma discussão e Gibson Coutrin sai andando, sendo seguido por João Bosco e Beto Castro.
Mais adiante, parece haver uma nova discussão. Gibson começa a fazer o caminho de volta, já mexendo na mochila, enquanto discute e é seguido de perto pelo vereador Beto Castro, um pouco mais atrás por João Bosco. Gibson saca uma pistola, atira em Bosco, Beto corre e o assassino vai embora. Pois essa é a novidade da história. Até o momento, a polícia em nenhum momento citou a presença dessa quarta pessoa no vídeo. Nem mesmo no depoimento. Nem mesmo em depoimentos do assassino confesso, ele cita. No depoimento do Beto Castro, ele cita apenas, o trecho que nós tivemos acesso, pelo menos, ele cita que teria se encontrado com um ex-secretário, não disse sequer quem é. E esse rapaz careca, o único momento em que ele é citado, coloca para mim o depoimento da viúva Elisa. Não, aí é o rapaz careca. Mas me coloca o depoimento da viúva, o Tiago. E, Gisele, só para ficar claro, quando você menciona rapaz careca, porque a própria depoente falou que classificou por essa característica do próprio depoimento à polícia, né? Ela não fala, ela não configura os nomes. Ela não fala o nome. Ela cita isso. Ela cita exatamente, coloca na tela aí, por favor. Essa característica. Esse é o depoimento dela, nós temos na íntegra. Aí tem a parte de destaque, por favor, a parte destacada, meu querido Tiago, para a gente ler aqui no ar, a parte destacada, tem 2 destaques. Tem um completinho, que é esse aí, quando diz o seguinte: nesse momento... Não, é outra parte. Esse aí é o final do depoimento. É o final do depoimento. Tem 2 destaques, Tiago, que eu separei. Acho que é esse aí, pronto, é isso. Câmeras de segurança da região mostram que Bosco, Beto e o rapaz careca chegaram juntos à Tapioca da Ilha e sentaram em uma mesa e passaram a conversar. É a única pessoa que cita esse momento, é a viúva. A esposa. A esposa. Coloca o outro detalhe, para as pessoas verem com mais claridade, a outra imagem que tem o detalhe exatamente do momento em que ela diz, Bosco, Beto e o rapaz careca chegam juntos à Tapioca da Ilha. Não foi separado. Não foi separado, eles chegaram juntos. Tanto é que a imagem mostra, né, Gisele? Perfeitamente. E essa moça, como foi que ela viu isso? Através de uma imagem de câmera de segurança do prédio que a polícia mostrou para ela. Para fazer a identificação. Exatamente. Mas eu tenho outras novidades a respeito disso que não vou revelar hoje. Nós vamos revelar nos próximos programas, porque, inclusive, há uma investigação jornalística em andamento, mas há algo grave a ser revelado, porque algumas questões não estão sendo respondidas pela polícia. Porque, apesar de ter sido citado pela moça, o rapaz careca não foi identificado e não foi ouvido. Ele estava presente na mesa, junto com a vítima e com o assassino. O braço dele aparece puxando a cadeira para que o assassino tome assento. Atenção, delegado-geral Jair Paiva. Atenção, delegados da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Eu estou perguntando quem é o rapaz careca. Por que não há um depoimento? Por que os senhores não falam mais com a imprensa a respeito do caso? A quem estão querendo proteger nos depoimentos e na investigação? Quem liberou o pagamento da SEDUC? Esse rapaz careca teria alguma coisa a ver com o pedido de propina? Rapaz careca, alto, que sentou nessa mesa, de porte físico atlético, vestindo uma calça branca, uma camisa azul clara, e que os senhores fizeram questão de esconder essas imagens que neste momento passam na televisão e que nós conseguimos com exclusividade. Atenção, polícia, os senhores têm essas e têm outras imagens que eu também já as tenho. E se os senhores forem covardes e não apontarem quem é, não mostrarem as imagens, nós vamos fazer. Isso, a gente segue acompanhando esse caso.
Geisel cobrou aqui, claro, né, a polícia tem que se manifestar, inclusive imagens exclusivas, como o Geisel trouxe aqui, que mostram o desenrolar desse crime. A gente vai seguir acompanhando e, claro, verdade, novidades, Eduardo, a gente segue falando aqui no Jornal da Difusora Primeira Edição. Na verdade, o Geisel ecoou uma fala que é a fala de uma imprensa séria que tem feito esse trabalho e que a sociedade precisa de respostas, né? Inevitavelmente, a gente sabe que esse é um caso seríssimo e que, infelizmente, vem tomando um outro rumo que não é o da sociedade, que a sociedade precisa. A gente tem um caso, foi um assassinato. Temos aí diversas perguntas, questionamentos, alguns deles feitos aqui pelo Geisel, mas que precisam de respostas. Então, é uma voz que ecoa nessa direção e precisa sim, viu? Kate, eu repito, a polícia sabe quem é. A polícia tem essas imagens que eu acabei de mostrar e a polícia tem outra imagem de outra câmera, que eu também tenho. A gente segue com o JD da sua primeira edição, seguimos acompanhando esse caso, claro, de grande repercussão. Mas agora, 1h46, a gente vai manter contato agora com o repórter Ciro Mineiro, porque termina hoje o prazo para a entrega da prestação parcial dos candidatos nestas eleições e dos partidos também. As informações, como eu disse, ao vivo com o Ciro Mineiro, que participa aqui ao vivo conosco. Ciro, muito boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Geisel. Boa tarde, John. Boa tarde, Kate. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Olha só, Eduardo, é isso mesmo. No total, são esperadas 2.198 parciais, né, prestações de contas de todo o Estado. Mas até agora só foram entregues 129 prestações de contas parciais, segundo dados que constam na seção de análise de contas eleitorais e partidárias da Coordenadoria de Registros Partidários, Processamento e Distribuição da Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Atenção especial para os órgãos partidários da esfera municipal, os quais também são obrigados a prestar contas nas eleições desse ano, né, nas eleições gerais de 2022. Por isso, também a obrigação de enviar prestação de contas parcial. No Maranhão, existem 32 órgãos partidários estaduais, 1.207 órgãos partidários municipais, além de 959 candidatos registrados nas eleições de 2022. E todos devem entregar, né, a prestação de contas parcial. As contas não prestadas no prazo devido, os responsáveis serão intimá-los a fazê-lo, sob pena de, não atendendo à obrigação em 72 horas, cometerem crime de desobediência e terem as contas julgadas não prestadas. O partido que não prestar as contas poderá ser excluído da divisão de recursos do fundo partidário. Já os candidatos não poderão obter certidão da quitação eleitoral e, se tiverem sido eleitos, não serão diplomados. Então, extremamente importante, né, a prestação de contas parcial, e esse prazo encerra hoje, né, dia 13 de setembro. Então, partidos políticos e candidatos devem estar atentos a esse prazo. Voltamos com você, Eduardo, aí no estúdio. É isso, Ciro, é importante também dentro do processo eleitoral. Obrigado, Ciro, pelas informações. Uma ótima tarde a você. E a seguir as notícias do interior do estado, agora 1h48. O Jornal da Difusora volta já já. Já estamos de volta com o Jornal da Difusora, primeira edição, e agora em Caxias, a gente vai direto para lá, porque a Justiça Eleitoral continua o treinamento de mesários e voluntários que vão trabalhar nas eleições deste ano. José Carlos tem as informações, ao vivo, participa aqui conosco. José Carlos, boa tarde a você. Olá, Eduardo, boa tarde para você e boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Difusora. Pois é, Eduardo, a gente conversou com o chefe de cartório eleitoral aqui de Caxias, o Jardel Oliveira, sobre o treinamento de mais de 1.600 mesários e outros voluntários que vão trabalhar nas eleições em Caxias. Vamos ouvir. O mesário vai ter o contato com essa urna eletrônica. Eles vão trabalhar nessa urna o dia todo, no dia das eleições, e é bom. É importante, né, que ele venha fazer essa capacitação. A equipe que está procedendo com o treinamento, ela está trazendo as novidades, ela está expondo as situações que possam eventualmente ocorrer no dia do pleito, e é por isso a importância que o presidente e o primeiro mesário, porque na eventualidade ele substitui, né, o presidente, venha aqui presencialmente para pegar essas instruções. A gente está fazendo esse treinamento desde o dia 3 de setembro na zona rural e hoje começamos exclusivamente na zona urbana.
manhã e tarde aqui no Fórum da Justiça Comum, no auditório, né, onde funciona o Tribunal do Júri. É isso, Eduardo. Estamos aqui, todos nós, né? Não só os mesários, mas todos nós também que fazemos TV e rádio, estamos aí ansiosos para esse dia tão importante, o dia das eleições gerais. Eduardo. Obrigado, Zé Carlos, pelas informações. Acompanhando também as eleições lá no município de Caxias, a gente com cobertura em todo o estado do Maranhão das eleições 2022, também das pessoas que trabalham, não é isso? No caso aí, os mesários e voluntários. Agora, Imperatriz e Caxias seguem com a sua programação local. Seguimos aqui com a nossa programação, 1h55 e está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos, não quer depender do SUS? Eu tenho um recado importante para você. Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade. Um sistema inovador que resolve seus problemas, somando medicina com tecnologia. Consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com o médico sempre que precisar e ainda tem mais. O exclusivo clube de descontos de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, que vamos te direcionar para mais informações. Mas não esquece de trazer sua família junto, principalmente nossos idosos. Conta para ele a novidade. Baixe o aplicativo Dr. Home BR, é a saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. Agora aqui no Jornal da Difusora, primeira edição, os destaques dos municípios em foco, com Jéssica Lima. Olá, boa tarde. Por meio da parceria entre Assistência Social e Saúde, a Prefeitura de Afonso Cunha promoveu mais uma edição de atendimentos odontológicos com o Dentista do Povo. Uma série de serviços foram realizados e também ações do CAD Único. Centenas de famílias beneficiadas nos povoados Olho d'Água, Boa Esperança e Lolóia. A ação recebeu todo o apoio do prefeito Arquimedes Bacelar e da secretária Júlia Rodrigues com a sua equipe. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Obrigado, Jéssica, com Municípios em Foco, e a gente segue aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, procurando venda, aluguel ou assistência para computadores e equipamentos para você ou para a sua empresa. Está na hora de conhecer a Zion Informática. Com uma grande variedade de produtos e assistência técnica especializada, na Zion Informática você encontra cartuchos originais e compatíveis, monitores, notebooks, impressoras e muito mais, com preços que cabem no seu bolso. Compre pelo site e receba em casa, frete grátis para toda a ilha. Eu disse toda a ilha. Venha conferir em zioninformatica.com.br ou ainda pelo WhatsApp, o número é 98 DDD 98428 4649. 98428 4649. A Zion Informática fica localizada na Rua 9, quadra 14, número 49, no Quatrac 5. Zion Informática, a inovação da informática na sua cidade. E a gente segue com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, recadinho dado, daqui a pouco a gente volta no próximo bloco, tem a pesquisa exata, que foi mais uma pesquisa que foi divulgada, aí apontando tendência de segundo turno nas eleições ao governo do estado. Daqui a pouquinho eu, a Kate, o Geisel e o John estaremos de volta, fica aí conosco, estamos esperando você daqui a pouquinho, o intervalo é rápido, a gente volta já. Já estamos de volta com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, agora 14h03, os bastidores da política também no intervalo e claro, também no ar, aqui com o John Coutrin, Kate Almeida e também Geisel Marques. Daqui a pouquinho a gente volta o debate aqui no seu JD primeira edição. Agora a Fiat Revemar, vem para cá, tem um recado para você. Olá pessoal, eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0 km. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega.
inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina, temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem pra Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. Recadinho dado aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. Agora aqui, eleições 2022, você já sabe, é na TV Difusora. Duas horas e 5 minutos. Você confere agora a agenda dos candidatos para esta terça-feira. Nesta terça-feira, pela manhã, o candidato Carlos Brandão gravou material de campanha. À tarde, ele cumpre compromissos administrativos. Pela manhã, o candidato Edivaldo Holanda Júnior gravou programa eleitoral. À tarde e à noite, se reúne com lideranças em municípios do interior do estado. Pela manhã, o candidato Enilton Rodrigues gravou programas de TV e, em seguida, visitou o terminal de integração da Praia Grande. Durante a noite, faz reunião com a assessoria de comunicação da campanha. Pela manhã, o candidato Franklin Costa participou de reunião com assessores da campanha. À tarde, participa de sabatina em emissora de TV. Durante a noite, participa de reunião online com o Comitê pelo Poder Popular. O candidato Joás Moraes participou pela manhã de entrevista em emissora de rádio e de reunião. À tarde, grava programa para as redes sociais e participa de reunião com lideranças políticas e apoiadores. Laésio Bonfim participou pela manhã de sabatina em emissora de rádio. À tarde, participa de entrevista online e, em seguida, faz carreata no bairro João de Deus. Durante a noite, visita a Associação Maranhense de Mídias Especializadas em Turismo e Cultura. Pela manhã, o candidato Simplício Araújo participou de entrevista no programa Bom Dia Difusora e fez visitas no município de Raposa. À tarde, tem reunião com o marketing de campanha e à noite participa de sabatina em emissoras de TV. O candidato pelo PDT cumpre a agenda durante todo o dia no interior do estado. Pela manhã, participou de caminhada em Senador Alexandre Costa e, em seguida, fez motocarreata em Governador Eugênio Barros e carreata em Governador Luiz Rocha. À tarde, faz carreata em Gonçalves Dias, Santa Filomena e Barra do Corda. Durante a noite, o Everton Rocha participa de um comício em Genipapo dos Vieiras. Então, a agenda dos candidatos para esta terça-feira, lembrando que o candidato ao governo do estado pelo PSTU, Estes Dias, até o fechamento desta edição do Jornal da Difusora, primeira edição, não havia encaminhado aí a sua agenda para hoje. O Instituto Exata divulgou novos números na disputa ao governo do estado que colocam a tendência de um segundo turno ao governo do Maranhão. Vamos girar o assunto aqui com os nossos comentaristas. Geisel. Eduardo, o que a gente percebe na pesquisa da Exata é exatamente um cenário do que a gente consegue enxergar da política, né? Mais real, né? Mais real, porque, coloca os números na tela aí para a gente ver, ó. O governador Carlos Brandão alcança 34%. A gente sempre diz que esse é um número mágico dos leões, em torno dos 35%. Qualquer candidato que sai candidato pelo Palácio dos Leões, ele já arranca com 35%. 35%. Isso aí, a quem está dizendo isso? É o Geisel? Não. Isso é histórico. Qualquer candidato do Palácio dos Leões. Sentado, né? Exatamente. Isso também acontece uma tendência para a presidência da República, para a prefeitura de qualquer cidade. Ele tem um eleitorado dele, ele está com a máquina, está com o mandato. O problema nem é esse. O que assusta aqui, que eu acho que até que vai ser uma parte da fala do Geisel, eu vou me antecipar. Pode antecipar. É que, apesar de estar sentado na cadeira, não consegue, né, avançar nesse percentual, não sai desse percentual. É porque, como eu estou dizendo, esse percentual ele é da máquina. Eu gosto de olhar sempre a política assim, ó. Eu olho para o passado para tentar entender o presente, para a gente tentar projetar o futuro, que ninguém adivinha, né? Mas assim, mas existe estatística, existe matemática, existe a objetividade das coisas que a gente tenta, no mínimo, para poder produzir opiniões subjetivas. Então, de modo que esse me parece ser um cenário muito mais real. 34% para o Brandão, 30% para o Everton, e o que daria um segundo turno, nós estamos aí há cerca de 19 dias, 19 dias da eleição. Sim. 19 dias, perfeitamente 19 dias. E o Laésio, com quase metade dos votos
do Everton. Aí eu deixo o resto para os colegas comentarem. Veja aí o Edivaldo, né? Já apostava aí que o Edivaldo até estaria na frente do Laésio, né? Tendo em vista umas pesquisas que foram divulgadas, mas já mostra uma diferença maior nessa pesquisa, tanto nessa quanto na Econométrica que foi divulgada, né? O Edivaldo um pouquinho para trás. Eu não boto muita fé naquele número de 3,5 da Econométrica do Edivaldo. Pois não, é. Não, é surreal. Tiraram muito do Edivaldo. Exatamente. E aí, mas nessa DESA também já mostra uma diferença grande, né? Do Edivaldo para o Laésio. Metade, né? Pois é, assim, um pouco esquisito também, né? Porque esquisito é ótimo. É um pouquinho, essa diferença toda entre o Laésio e o Edivaldo, eu creio que não seja tudo isso, né? Mas... Deixa na tela, Tiago. Deixa na tela. Exatamente, o Edivaldo ali com 8 e o Laésio com 16, não é? A gente vinha... É o dobro, né? É o dobro. É o dobro. O Everton tem o dobro do Laésio, o Laésio tem o dobro do Edivaldo, né? E eu sempre tenho falado que é de se esperar que o Brandão lidere, né? Já foi elencado aí todos os motivos. Já foram... Primeiro, o Brandão hoje é mais conhecido, tem o apoio da máquina, né? Tem essa campanha intensa também de atrelar a imagem dele. Eu discordo essa história de conhecido. Eu também. Eu não concordo muito com a história do conhecido. Eu não acho que ele é conhecido, Eu acho que ele está um pouco mais conhecido. Não, um pouco mais conhecido, exatamente. Isso, exatamente. Porque, assim, ele está mais um pouco conhecido porque ele não era quase conhecido, né? Então, ele fez o papel dele de vice como ele realmente tinha que fazer, né? E por conta dessa história de ter ocupado o papel de vice, fazendo, né, ao longo dos últimos 7 anos, isso acarretou para ele um desconhecimento. Não sei se ele fez também esse papel de vice que ele tinha que fazer. Não, eu achei assim que ele ficou muito... Ele ocupou o papel. Eu não estou dizendo que o que ele deveria fazer, ele fez. Mas veja... Ele ficou muito quieto, né? Ficou na dele o tempo todo, né? Não... E o ex-governador Flávio Dino não pode nem reclamar disso, né? Não pode reclamar porque ele fez o papel ali dele, ficou ali à sombra, e isso acarretou para ele agora exatamente esses números aqui. Tem gente que sequer conhece, nunca nem ouviu falar do nome do governador. Vídeo. Se fala mais do candidato do Flávio do candidato do Lula, né? Eles tentam atrelar isso, né? E tanto que é o seguinte, que a imagem do vice, ela é muito usada, como eu nunca tinha visto a imagem de um vice sendo usada. Tanto assim que até no próprio material gráfico é colocado o Felipe no mesmo tamanho que o Brandão, porque para tentar também pegar... Colar, né? Colar essa história, porque o Felipe tem bastante conhecimento, às vezes tem lugar que o Felipe é mais conhecido que o Brandão. Exatamente pela educação, né? Percorreu muito o Estado. Agora, se movimentou mais do que o Brandão, eu acho, na pré-campanha, né? Tanto é que a gente lembra agora, no mês de julho, nas festas de São João, que, inevitavelmente, a gente precisa falar, ele teve aí acometido de doença, e aí foi espalhado, né, aqui na capital, região metropolitana, e em boa parte do estado também, telão, mostrando a imagem dele, que era para as pessoas poderem, ao menos, ali recordar quem era. Né? Agora tem um detalhe importante. Um detalhe importante também, que eu acho que é importante, porque, assim, nas pesquisas anteriores que a gente já mostrou aqui, o número de decisos, ele já chegava até 20%. Agora a gente percebe que a funila, pelo menos segundo a pesquisa, está em 10%. Então, eu diria que até os dois primeiros ali, o governador Carlos Brandão, que é candidato à reeleição, e o senador Everton, eles estão até numa posição, de certa forma, favorável, porque só chegaria, por exemplo, 26% segundo a pesquisa do Laésio. Então, diminuiu bastante essa questão de indecisos. Então, acho que já tá uma polarização ali entre o Brandão e o Everton. O número de 10% você fala é somando ali os 3 e os 7. De não sabem, isso, né, brancos, nulos. Isso. Exatamente. Né? Outro ponto importante é saber, os eleitores já estão definidos, né? Mas assim, é o seguinte, a gente vê essa questão do Laésio, né, do Everton e do Edivaldo, a gente sabe que o Maranhão é um estado muito grande, tem 17 municípios, e é importante você formar grupo, né? Porque não dá para você estar em todos os municípios ao mesmo tempo. Então, você tendo um grupo, ou o prefeito, ou oposição, ajuda muito. A gente vê isso no Brandão e no Everton, né? E o apelo também, né, João Coutrinho? O apelo que... Exatamente. São os dois candidatos hoje que têm os maiores grupos. O Brandão tem um grupo, né, a máquina, a estrutura, e o Everton tem grupo também. Você pega, por exemplo, tem aliados importantes, o Everton, tem o Luciano Leitor lá em Timon, que é um aliado disso muito importante. Tem o outro Luciano Genésio lá em Pinheiro, que é um aliado muito importante. Tem Balsas também. Então, isso ajuda muito o candidato, não é? Você ter grupo político. Eu acho que ele tem muito peito para peitar o... E tu quer saber de outra? E tá num percentual desse. Agora, Timon, você falou em Timon, que é um grande centro. A gente teve agora, há poucos dias, um movimento feito aí, inclusive com, né, gasolina tendo sido dada por lá para estimular as pessoas, que não é crime, tá bom? Mas foi feito aí esse movimento para que as pessoas pudessem
participar de carreata por lá em Timon, feitas inclusive pelo grupo de apoiadores aí da campanha do Carlos Brandão, mas não deu muito certo, né? Inclusive o pessoal nem sequer desceu do caminhão, desceu do carro lá para poder fazer aquele corpo a corpo, para estar conversando com as pessoas. E em menos de 24 horas o Luciano Leitor fez uma mobilização gigantesca, mostrando quem realmente manda na área, né? Na cidade, na região. Você viu a mobilização gigantesca. Então, essa questão de apelo, né, dos seus apoiadores, de quem tem o carisma, isso conta muito. Você vê que a campanha do Everton ganhou uma força, um corpo gigantesco. Você vê pela agenda, né? Uma movimentação intensa para lá, para cá, e que as pessoas de fato vão, né? Estão aderindo. Então, acho que tudo isso conta. E agora, aí, a gente tem representado isso nessas pesquisas. E aí eu convoco mais uma vez a pesquisa da Exata, que mostra, eu acho que um instituto de confiabilidade que mostra muito mais a coisa de proximidade com a realidade e que vai mostrar nos próximos dias, certamente. O principal a pesquisa aponta segundo turno. Esse negócio de narrativa de vencer em primeiro turno, na minha opinião, não existe. A pesquisa Exata entrevistou 1.436 pessoas, né, 1.436 eleitores entre os dias 6 e 10, agora deste mês de setembro. Foi registrada no Tribunal no Tribunal Regional Eleitoral, sob o número 511/2022. A pesquisa tem nível de confiabilidade de 95%, a margem de erro é de 3,3% para mais ou para menos. A gente segue com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, porque diretores do Sindicato Rural de Imperatriz decidiram proibir o show do cantor João Gomes, após o artista gravar um vídeo em que apareceu puxando um coro contra o presidente Jair Bolsonaro durante um evento no Rio de Janeiro. Assunto para John Coutrinho. Rapidinho, o Sim Rural, lá de Imperatriz, né, divulgou um vídeo, os diretores falando sobre o veto ao show do João Gomes por conta da atitude dele no Rock in Rio, né? Jogamos ali algumas palavras ali contra o presidente Bolsonaro. Vamos ver o vídeo rapidinho antes de terminar o tempo. Nós aqui da diretoria do Sindicato Rural temos a comunicar que fomos procurados para realizar o show do cantor João Gomes aqui dentro da nossa arena, do qual nós negamos, em virtude do comportamento dele de tratar mal a figura do nosso presidente Bolsonaro. Ele não é bem-vindo aqui dentro do Parque de Exposições. Pois a nossa bandeira é verde e amarela. Bom, aí isso gerou uma polêmica muito grande na Imperatriz, já tem vários, né, empresários ali, inclusive ali a ABB, já, uma pessoa falou o nome da ABB disponibilizando o local para realizar o show, né, aí, desse cantor. O próprio João Gomes já foi às redes sociais, pediu desculpas, né, disse que errou em ter feito aquilo, mas isso não foi suficiente aí, né, para os diretores do Sindicato Rural avaliarem, né, com a possibilidade de ceder o espaço lá no Centro de Exposições, Parque de Exposições Lourenço Vieira, ali da Silva, lá de Imperatriz. Mas o show vai acontecer de qualquer forma, sendo lá ou não, o show vai acontecer na cidade de Imperatriz. É mais delicado esse, né? Não, eu estou na dúvida aqui, porque não é esse pessoal que briga por liberdade de expressão? Não é esse pessoal que é contra a censura? Não é esse pessoal que é a favor da liberdade de pensamento? Eu quero dizer que a minha bandeira também é verde e amarela, mas eu não sou otário, não. Obrigado, Gisele, John, Kate, a todos que nos acompanham. Obrigado pelo carinho da audiência, viu? Amanhã a gente está de volta a partir das 13h25. É isso, né? 13h25. O horário eleitoral acaba atrapalhando, mas é 13h25, viu, pessoal? Obrigado. Kate, Gisele, John, obrigado pelo carinho da audiência. Até amanhã.